Rapaziada, na Drible TV, hoje o Conta Aí é com Juan, zagueiro do Flamengo Internacional, Europa, Seleção Brasileira. Bom, não preciso apresentar o Juan, vai contar umas histórias pra gente. Juan, o programa chama Conta Aí, que é pra contar história. Tu tem história pra cacete. Mas não sou bom de contar. A gente dá um jeito, vai perguntando, tu vai me contando. A gente vai chegando lá. Você era flamenguista, moleque? Sempre fui. Sempre foi desde Sempre molequinho? fui, é. Mas de Maracanã? Meu pai é flamenguista até hoje, né? E me passou essa paixão. E desde moleque eu frequento Maracanã. E com quantos anos você entrou na base do Flamengo? Eu cheguei no Flamengo, assim, eu fiz o inverso. Eu não cheguei pra base, eu cheguei pra escolinha, né? Eu morava num bairro que não tinha tanto campo assim para jogar e meu pai entrou de sócio no clube para me colocar na escolinha. E ali foi meu primeiro contato com o clube. Acho que eu tinha 8 para 9. Mas tu já era um flamenguistazinho? Já você era, ainda não dava a mínima? Não, já era muito. E você chega no profissional com? 17. Então dá para imaginar que no dia com 17 você estreou contra quem? Atlético Mineiro. Dá para imaginar como é que foi a tua chegada em casa com teu pai no dia da estreia. Você soube que ia jogar um dia antes? Como é que você contou isso para ele? Como é que foi a choradeira? Eu lembro que eu já tinha... A gente ganhou o estadual de júnior, né? Em 96. Em 96 começa o ano, eu no juvenil ainda, né? Com a minha categoria, da minha idade, né? 96? 96. E aí do juvenil, me puxam pro júnior, e eu faço um estadual no júnior, e a gente é campeão e eu subo direto pro profissional. E aí já tava aquela, assim, alegria, 17 anos, você tá no profissional do Flamengo, tudo novo. E aí eu ia concentrar, né, na véspera do jogo, e machuca um, não renova com o outro, e eu me vi titular já na estreia do Brasileiro. Né. Mas teu pai era tão fanático quanto você? Naquele tempo meu pai já tava mais tranquilo, cara. Eu lembro que a gente deixou muito de ir pro estádio quando começou aquela violência de torcida organizada, aquela confusão toda, então a gente deu uma acalmada. Isso aí deve ter sido 90, 91. Você estreou em 96? 96, Quando eu estreiei, já meu pai já não frequentava tanto o Maracanã. Tu lembra os 10 que estrearam com você, não? Putz. Eu lembro que 5, vai. Foi a volta do Bebeto, foi a reestreia do Bebeto no Flamengo. Zé Carlos, né, falecido, né? Zé Carlos. Aí na lateral direita tinha o PC, Paulo César. Aí jogou, se eu não me engano, eu não lembro se jogou eu, o Fabiano, ou eu e o Ronaldão. Acho que jogou eu e o Fabiano. E na lateral esquerda, Gilberto. Ronaldão de São Paulo. Ronaldão, Ronaldão que as pessoas não imaginam, né? Por trás daquele negão, daquele tamanho, pô, puta intelectual, lê, o cacete, gosta de poesia, o negócio, né? Ninguém imagina aquele zagueirão que chega junto, dá porrada que nem ele. Oposto, né? Fora de campo. Completamente. Gilberto, aí meio campo, realmente eu não lembro. Não sei quem jogou. Não sei era que mais tinha Mancuso. Mozart. Mozart. Mozart veio depois. Mancuso tinha Nélio, aí tinha Bebeto. Nélio era, porra. Sim, desse eu me lembro. Não sei se tinha Sábio. E foi um ano ruim? Ou não? Eu não me lembro como é que foi 96. Foi o ano que a gente não classificou. A gente não classificou. Era mata-mata ainda, né? Era mata-mata ainda. No meio do ano, no meio do campeonato, Bebeto foi embora e voltou Romário. Mas a gente não classificou esse ano. Você vê o que é o futebol brasileiro, né? O Bebeto foi embora, voltou o Romário. Olha o que era isso. Que nós estamos... E qual o ano da tua venda? 2002. 2002. São bons 6 anos. 6 anos de Flamengo ali. No momento da tua venda, eu imagino que não tenha sido a primeira proposta que você recebeu. Você deve ter sido disputado por vários clubes europeus. Agora que você não foi você foi para um só. Você pode contar quais foram as chances que você teve lá na Europa? Não, eu lembro que um ano antes de ter ido embora, eu estava quase certo de eu ir para Lazio. Para Lazio. E depois até o destino me levou para Roma, mas e eu fiquei até feliz de não ter ido para Lazio, porque ter jogado na Roma foi uma das coisas que eu mais gostei na minha carreira, né? Lazio foi muito forte, né? Tinha sempre sondagem, né? Eu era, na época,
um dos jovens promissores do Brasil, né? Mas você já estava na seleção? Já estava na seleção, com o Filipão ali. Eu fui a primeira vez com o Leão, depois o Leão caiu, foi o Filipão, e o Filipão me convocou algumas vezes, né? Até ficar de fora do Mundial. Mas, sim, o que chegou até mim mesmo foi essa da Lázaro. Então, e o fora do Mundial foi por quê? Foi como esse processo? Virou o ano. 2001 foi um ano meio engraçado, porque a gente ganha o Carioca, o tricampeonato, né? Aí vai para a Copa dos Campeões, que era um campeonato que classificava para a Libertadores. A gente ganha também do teu São Paulo. Absurdo, absurdo. Todos os gols irregulares, foi um 4-3, né? 5 gols impedidos do Flamengo. Um absurdo. E aí, cara, metade do ano a gente já estava com 2 títulos e classificado para a Libertadores. Né? Uhum. Então, realmente, a gente fez um brasileiro muito mal, né? Tanto que teve o risco de rebaixamento. Mas termina o ano com um final de Mercosul. Então, a gente disputou 3 títulos, mas 4 foi rebaixado. E o time no brasileiro não foi bem. O final do Mercosul foi? Foi contra o São Lourenço. Perdeu? Perdemos nos pênaltis. Perdemos nos pênaltis. É o do Apolinho, não? Não, esse do Apolinho foi independente, né? O do Apolinho foi independente, tá. Só que eu continuo jogando bem, sendo convocado e jogando bem, né? Esse ano do 2001 terminei muito bem. 2002 virou e o Flamengo com o mesmo problema de sempre, salário, aquela coisa toda. O time também não rendeu na Libertadores. Eu também não estava no nível que eu tinha jogado um ano antes, né? Eu acho que juntou tudo isso, né? E também a concorrência era grande. E aí eu acabei ficando fora. Justo? É difícil, né? Eu queria ter ido, né? Não, mas não foi uma ausência que você tem mágoa? Você acha que o Felipão pisou na bola? Não, ou assim, você entende que foi uma decisão técnica? Poderia ter ido, como poderia não ter ido, mas não foi uma ausência sentida. Eu acho que eu tenho noção que aquela Copa do Mundo não era minha, né? Talvez eu fosse ali para compor o elenco, tá aí com um jogador jovem para em 2006 voltar com mais força, né? Mas infelizmente não aconteceu. Quais foram as suas Copas? 6 e 10. Qual que era a Copa que você... Essa é a minha. As duas. Cheguei bem as duas, Cheguei bem as duas. Talvez 2010 com mais maturidade, né? Já estava na Itália com mais prestígio, né? Com a segunda Copa nas costas, seria uma carga maior de responsabilidade. Você tem alguma teoria para você mesmo de 2006? Como é que aquele time não deu certo na Copa? Tava tudo dando tão certo antes, né? A minha teoria é a teoria da Copa do Mundo. É aquele mês que você precisa estar bem fisicamente, tecnicamente, né? Ter aquele pouquinho de sorte que o campeão precisa, né? E as coisas fluírem. E aí, realmente o Brasil não estava naquele mês como tinha feito os 4 anos antes com o Parreira. Então, a Copa do Mundo é a competição mais cruel que eu conheço, né? Você perde um jogo, erra em algum detalhe no mata-mata, só no mata, né? E no Brasil você tende a fazer isso porque a pressão é muito maior do que em todo mundo, né? Maior. Eu acho que se criou uma expectativa naquela seleção, como assim, eu via o Brasil já é o campeão, então você tem que dar espetáculo, né? Então essa pressão acho que fez mal para a seleção também. E com o Parreira não tem espetáculo, não é o estilo de jogo dele também. Não, mas a gente tinha feito 4 anos de belo futebol, né? Com os 4 ali, porra. E aí, sim, eu acho Adriano, Ronaldo, Kaká e Ronaldinho, pelo amor de Deus. Eu acho que dificilmente assim, uma seleção vai ter tanto jogador a nível de melhor do mundo como tinha em 2006, né? Se eu olhar pra frente, tinha 4 jogadores fenomenais. Você não gosta de contar a história, mas tem uma que tu vai ter que me contar. Me conta o vestiário daquele Brasil e Holanda. Por que vocês jogaram pra caralho? O vestiário ali foi o mais triste que eu já vi na minha vida. Foi difícil. Porque o Júlio e o Felipe Melo estavam num puta momento. O Felipe Melo era o melhor em campo até fazer aquela merda. E é um puta jogador. O passe que ele deu pro Robinho. Não, a gente entrou no vestiário e o pessoal só chorava. Ficou umas meia hora chorando, todo mundo. Foi bem difícil aquilo ali. Mas culparam o Felipe? Não. Não tinha não nem tinha força essa coisa não tinha nem força para culpar ninguém, cara. Eu lembro que
Aqui foi massacrado, né, pela mídia. Cada um no seu canto, todo mundo cabeça baixa, chorando. E aí um parava, o outro começava, e recomeçava todo mundo. Foi bem dolorido. E dava, né? Aquela Copa dava pra ganhar, né? Dava. Eu acho. A gente não era tão talentoso como a gente era em 2006, né? Não tinha, eu acho que, um elenco, 23 jogadores de nível altíssimo. Mas era uma seleção muito forte a nível de time mesmo, né? A gente sabia muito bem o que a gente tinha que fazer dentro de campo. Era uma seleção assim, mais europeia do que brasileira, né? Porque a gente se defendia bem e contra-atacava muito, muito forte, né? E eu achava que se a gente passasse da Holanda, a gente seria campeão. Claro que a Espanha é uma seleção forte, né? Mas sim, eu acredito que também seria um belo duelo. Mas talvez acontecesse com a Espanha o que aconteceu no Maracanã, né? A gente fala assim, pô, eu sou forte, mas eu olhei pro outro lado, vi o Brasil e falei, peraí. Porque assim, eu achava que os estilos era bom pra gente, né? Eles gostavam de ter a bola, a gente contra-atacava bem e a gente tinha a possibilidade de ganhar aquele jogo. Eu sempre achei isso da Espanha. Sempre que eu olhava a Espanha, o pessoal, se a Espanha pegar o Brasil, eu falo, rapaz, não vai ser um baile, não. Eles vão dar espaço pro Brasil jogar e não vai ser isso. Porque não pode. Porque todo mundo dá espaço pro Brasil jogar, perde o jogo. E durante aquela Copa, a gente teve vários episódios que foram contra, né? O Elano começou a Copa muito bem, machucou. Aí depois, devido, não sei, uma série de contusões, a gente encontrou um meio-campo ali, meio alternativo, com o Daniel Alves, com o Ramires. O Ramires toma um amarelo no jogo do Chile e fica fora do... A gente perde os 2 meias do lado direito. Foi o titular e quem entrou. Foi um pouco de azar também. E foi uma preparação ótima, né? Aquela Copa realmente dava pra gente ter ganho. De todos os times que você jogou na vida, de todos os momentos que você... Como é que você pode, aos 40 anos, falar, cara, esse aqui é o momento mais foda da minha carreira. Esse aqui é o que eu... Se eu pudesse viver de novo um... Então, eu não tenho esse momento, assim. Eu acho que a minha carreira foi bem regular em todos os times que eu joguei. Eu fui feliz em todos eles, né? Em todos os períodos da minha vida, da minha carreira. Difícil você falar um momento, se destacar assim. Tiveram grandes momentos, grandes jogos em todas as equipes, assim, seria até injusto de falar só um. Juan é uma pedra de gelo, né? Ele mantém a regularidade na carreira, no jeito de falar, ele não... Por isso que você foi um zagueiraço, né, mano? Pô, porque precisa dessa frieza pra ser zagueiro. Se você fosse um descompensado do Brasil, só tomava os cartões. Caramba. E clássicos, você jogou evidentemente os clássicos da Europa e os clássicos do Brasil. É puxação de saco nossa com o nosso futebol? Ou é muito maior aqui, é muito mais emocionante, as torcidas têm muito mais envolvimento? Você tem alguma experiência em algum clássico lá na Europa que você tenha achado? Não, eu acho que na Europa é mais acirrado. Mais acirrado, entre torcidas. Entre torcida, eu acho que o jogo tem mais peso, né? Roma e Lazio é um clássico que é muito sentido da cidade, muito falado. E assim, pelo fato de você só jogar 2 vezes no ano, te dá um peso muito maior para a partida, né? Na mesma cidade. É pior a véspera de um... Você já viveu 200 vezes essa véspera. É pior a véspera de um Flamengo e Vasco ou de um Roma e Lazio? O que é mais pesado? Assim, o Flamengo e Vasco acaba se encontrando muitos jogos decisivos, né? Que tem também um peso maior. Mas você joga, sei lá, 6, 7 vezes. Tem ano que você joga comum, muito, né? Lá é difícil. Lá é bem pesado, porque são 2 semanas antes já é o derby. Quando você chega na cidade, você é contratado, só falam tem que ganhar do derby. E aí você ganha, você tem um turno todo que você ganhou. Você tem um turno inteiro. Você tem que para esperar o jogo de volta. E é no mesmo estádio, mas quem tem mando de campo tem mais torcida. Eu acho que é mais pesado. Você tem algum ritual? A vida inteira você usou algum ritual pré-clássico diferente de um jogo normal? Ou você sempre foi essa... Sempre tranquilo. Desde moleque? Sempre Desde foi moleque, calmo assim? desde moleque. Posso contar das flores, não? Vamos. A Monique, sua esposa, você namorou com ela desde os 15 dela. Desde os 15 anos. E aí você estudava no mesmo colégio? No mesmo colégio. E aí o que tu fez ela passar vergonha? Não, vergonha.
Tu fez uma surpresa, mas ela ficou meio assim, como é que tu fez? Como é que tu surpreendeu? A gente joga na defesa, mas quando tem que atacar, a gente ataca. Não, mas conta esse ataque que foi ótimo, adorei saber essa história. Era aniversário, né? 15 anos, a gente mandou um buquê de flores na escola, na sala. Eu não lembro nem onde eu tava onde? Tava viajando, acho que no Flamengo já, não lembro. E aí fiz essa surpresa. Mijou no poste, né? É. E deu certo, né? Aí, deu certo, graças a Deus, estamos aí com 2 filhos. Então, e um filho, me conta essa história aí. Que loucura, hein? É, o João. Como é que foi isso aí? Conseguiu ser pior que o pai. Chegou em casa e falou, pai. Uma posição pior que o pai. Goleiro do Flamengo. É, eu acho, ele, assim, ele nasceu, assim, quando eu estava na Alemanha, mas viveu... Mas é alemão? Não é alemão, é carioca, é. Tá. Mas viveu mais na Itália, né? A gente ficou só um ano na Alemanha a mais, né? E depois fomos para a Itália. Então ele cresceu na Itália. E na Itália a gente tinha, 3 goleiros brasileiros. Dida. Não, Doni, Arthur e Arthur? o Arthur jogou no Cruzeiro, depois jogou no Benfica. Tá. Né? Sei quem é. E o Júlio Sérgio, né? E aí, jogava na seleção, tinha o Júlio, que, assim, a gente cresceu junto. Então, eu acho que, não sei, se ele acostumou a torcer pro pai, torcer pro tio, e aí pegou gosto pela posição, né? E desde pequeno, o Doni sempre falava, leva jeito para gol. Eu até, na Itália, ele já até jogava na linha, mas quando voltou para Porto Alegre, foi pro gol. Mas se você pudesse escolher, ele teria sido jogador ou você não deixaria? Não, estou tranquilo sobre isso. Acho que ele vai decidir, o talento que vai determinar, né? Se ele vai poder ser ou não. Claro que... E tem talento? Mesmo com talento, é difícil ser um jogador de futebol, né? Ele vai bem, né? A gente deixa ele mais tranquilo para jogar, e a gente cobra mais, né? E é justo que seja assim a escola dele. Ele é muito novo ainda, né? Vai fazer 14 anos. Mas tu vai ser aquele pai chato ou vai ser aquele pai que, não, vai lá, aquele pai que dá força ou aquele pai que, porra, errou ali? Não, assim, esse aspecto eu acho até bom de ser goleiro, porque eu não posso influenciar em nada, né? Nem entendo, para dizer. Mas o tio... Aí é um problema. Tio Júlio, quando vier visitar, vai ser um problema. Aí tem vários, cara. É Júlio, é Dida, que a gente, em Porto Alegre a gente... Dida é foda. Vivia junto, né? Com o Alisson também. Dida, o dia que a gente foi entrevistar ele, tá proibido de contar a história dos 2 pênaltis que ele pegou do Raí. Não podemos. O que não falta é pênalti. Eu quebrei um dedo nesse dia. Né? O Dida pegou 2 pênaltis do Raí, eu quebrei um dedo socando aqui. Soquei o concreto da arquibancada. Falei, não é possível que tu vai pegar 2 pênaltis do Raí. Dida é um cara assim, que eu admiro muito, né? Agora, deu pra perceber, evidentemente, que você é muito amigo do Júlio. Muito. E eu queria que você me contasse o que aconteceu, se você puder, entre vocês no dia da despedida do Júlio. Uma conversa? O que emocionou o Júlio? Porque quando eu perguntei pro Júlio, ele estava falando sobre a despedida, alguma coisa assim, e na hora que ele falou de você, ele falou, pô, o Juan é foda. E você emocionou, tipo, a tua parte na despedida é especial. Por quê? O que você disse? Então, eu acho que a parte especial foi o meu choro, né? Porque o choro dele já é comum. Ok. Ele chorar, tá tudo certo. E até aconteceu o inverso, ele não chorou e eu chorei. Não, a gente conviveu muito tempo junto, né, na base do Flamengo, a gente cresceu junto. Vocês entraram na base, né? Não, a gente se conheceu jogando futsal, né? Antes da base do Flamengo? Eu já jogava na base do Flamengo e jogava futsal também, em conjunto. E eu jogava no time do Júlio, né? E a gente se conheceu ali. E ali, a gente, por eles também ser rubro-negro, a gente ia pro estádio. E eu incentivei ele também a fazer um teste no Flamengo. Ele fez um teste, passou e a gente percorreu toda a divisão de base junto. Então, assim, você vê teu amigo, né? Fazer a carreira que fez, né? Eu acho que pro Júlio ainda faltava, assim, o último ato, né, para ele, porque foi um goleiro excepcional, né? Um dos melhores de todos os tempos no Brasil, do Flamengo também. Tinha aquela coisa ainda do gol da Holanda, do 7-1. Tinha alguma coisa ainda que ele precisava resgatar, né? Ele precisava de uma salva de palmas. Eu acho que deu tudo certo. É isso que mais me emocionou. Claro, também, sim. Eu sabia que também minha hora estava chegando e veio um filme na cabeça, né? Mas, sim, a maior parte do choro foi pela despedida que ele fez, pelo jogo que ele fez também, porque ele foi o melhor em campo. Né?
E eu acho que ele merecia esse final aí. E você, a gente estava falando que você é um cara super equilibrado, friozão e tal. E naquele dia você se emocionou mais do que ele, né? Verdade. De ver uma história de dois amigos, moleques com o mesmo sonho. De alguma maneira, aquele é o momento que você olha para o Júlio e fala: caralho, nós realizamos o nosso sonho. É. Sim, nem nos melhores sonhos a gente imaginar que, pô, com quase 40 anos, né, que a gente tinha ali, a gente estava no Maracanã com a camisa do Flamengo para se despedir do futebol, né? E foi emocionante. E na tua última? Na minha última eu fiquei muito apreensivo, né? Até porque nem muita gente sabe, 2 semanas antes eu estava machucado, né? E teoricamente eu não tinha condição de jogo, né? E aceleramos tudo. Eu fiz 2, 3 treinos só para poder jogar, poder participar. Era um Flamengo Cruzeiro, né? E de estreia de campeonato. O Flamengo vinha de uma derrota contra a LDU, então eu não tinha nem a certeza que eu iria jogar. E aí eu sabia que minhas condições também não eram boas. Tinha medo também de entrar em campo e prejudicar o time. Então, juntou tudo isso, eu fiquei muito apreensivo aquele dia. Não precisa me contar se você... Bom, que você não aceitou é óbvio, mas muitos clubes brasileiros te fizeram oferta durante a sua carreira? Não, porque... Sabiam que você não ia sair. Primeiro que eu estava bem no Flamengo, né, quando eu era jovem, né, e eu sabia que meu caminho era a Europa, né. Depois, quando eu estava na Europa, eu sempre deixei muito claro que minha prioridade era o Flamengo, eu queria voltar para o Flamengo, então praticamente não conversei com ninguém, né. O único time que eu conversei foi o Inter, no momento que eu não senti que o Flamengo tinha prioridade na minha contratação. Então, foi os únicos contatos que eu tive com os times do Brasil. É possível, então, o torcedor imaginar que um cara como você, que é uma raridade, não só pelo talento, mas pela postura, não à toa você é tão amigo do Júlio, 2 caras família, muito parecidos, né, nesse sentido e tal, que tem um determinado momento em que o jogador consegue não priorizar o dinheiro. Que ele consegue olhar e falar: não, cara, eu já ganhei tudo que eu queria ganhar, eu quero jogar no meu time. Tem, eu acho que... E tem outros exemplos assim também. E te falo mais, eu acho que... Tem amor ao clube ainda. Muitos dos jogadores têm esse lado de amor ao clube, né? Mas para isso ser realizado, você precisa juntar tudo, né? O clube também querer. Sim. E aí vem a dificuldade, às vezes, que eu vejo dos times brasileiros, porque você vai lá fora, o time tem um dono. Então, praticamente, quando você é vendido, você trata com aquele cara, e quando você volta daqui a 20 anos, as mesmas pessoas estão ali. E aqui não, aqui no Brasil você está sempre diretoria trocando toda hora. E você é identificado com a torcida, com o clube, mas às vezes com o dirigente da época você não tem identificação. Ou tem outras prioridades, ou ele pensa no futebol diferente do que você pensa. E muitas das vezes não casa, né? Eu acho que tem outros jogadores... Foi o momento do Inter. Foi o momento do Inter. Eu acho que tem outros jogadores também que gostariam de jogar em seus times de coração, mas infelizmente as coisas não acontecem. E também jogar no Inter é uma bela carreira, um belo currículo, né? Eu fui muito feliz em Porto Alegre, né? Tenho um filho que nasceu em Porto Alegre. Fiz muitos amigos, fui muito respeitado pela torcida do Inter, pelos dirigentes. Né? Até hoje a gente tem contato, né? Tem uma amizade. Pude também retribuir dentro de campo, né? Jogar em alto nível, né? Eu procuro não associar. Eu queria jogar só no Flamengo, né? Queria ter feito isso, mas sou feliz também de ter jogado no outro clube, no grande clube brasileiro. Eu acho que também, olhando para a minha carreira como profissional, eu acho que foi muito bom também ter jogado bem e ter um respeito de uma outra torcida sem ser a do que eu fui criado, né? Você vai carregar sempre o rótulo de Juan do Flamengo, mas você foi o Juan do Inter, que também é algo, porra. Eu acho que, assim, eu jogar bola no playground da sua casa, do seu prédio, é fácil, né? Mas você ir pra rua jogar e ser respeitado também é mais difícil. E o Grenal é pior que o Flamengo e Vasco? É pior, né?
É uma loucura aqui. É uma loucura. 2 times na cidade só, né, cara? Dividido ao meio. E não é nem na cidade. O Inter e Grêmio, eles dominam a região sul, inteira, né? Então, é muito sentido. Todo Grenal tem uma história. Do Tri, do gol do Pet. Como é que era aquele elenco que se falava que tinha um racha, tinham grupos, etc. Um gostava do outro e tal. Você subindo já era titular, né? Não, aquilo ali era evidente que tinha racha. Eles deixavam bem claro isso também, né? Até hoje, de vez em quando, a gente tem grupo de pessoal do Flamengo, e aí um comenta, o outro brinca, eles brincam entre eles, né? A gente fala. Agora são amigos. Depois de 20 anos. Que era Pet, Edilson. Pet e Edilson. Eles não se davam. Eles não se davam. E agora? Acho que tudo começou com um pênalti, cara. Que o Pet, eu não lembro bem a história, eu acho que o Pet tinha aquela coisa do Ano Novo, Natal lá da Sérvia, que ele chegava sempre atrasado. E uma vez ele teve um episódio desse, se eu não me engano, e jogamos um jogo no Maracanã e o Edilson começou a bater pênalti. E aí ele chegou. Aí no próximo jogo, pênalti, e ele era o batedor. Ele foi bater e o Edilson falou, não, agora sou eu. E dali começou aquilo. Mas assim, nunca influenciou dentro de campo, cara. Tanto que Porque o Pet dá bola pro no Edilson. segundo gol, o Pet deu um passe espetacular pro Edilson. Depois na Copa dos Campeões também, os 2 juntos fizeram. Não, mas essa festa aí foi roubada. Jogaram muito bem. Mas era emoção a todo tempo. Né? Mas a gente tinha o Zagallo para controlar tudo, né? E o Zagallo, cara? Como é que é? Porque, cara, você sabe que é que hoje ele tá vivo, então a gente tem. Mas uma hora o Zagallo vai fatalmente se tornar a maior lenda da história do futebol brasileiro. Ele vai virar certeza, isso. Caralho, tu vai ter trabalhado com o Zagallo, tu vai ter ganhado junto com o Zagallo. O que era o Zagallo? Depois nós ganhamos Brasil e Argentina também. Ganharam o Brasil e Argentina também. Não, o Zagallo, cara, só a figura dele ali já te traz uma energia muito grande, cara. Mas é verdade quando dizem que o Zagallo é muito mais energia do que técnico ou não? Não, ele é um grande técnico também. Grande técnico é um também. grande técnico também. Mas, claro, a pessoa dele, né, já te passa uma energia, já te passa uma confiança muito grande, né? E depois, taticamente, ele sabe muito de futebol também. Vai encerrar, você tem 40 anos, como é que foi quando você conheceu o Zico? Caramba, foi uma emoção, cara. Esse dia mesmo, estava gravando com o filho dele, eu contei essa história. Entre todos os times que eu joguei na base, eu joguei também no time dele, né? Nova geração. Foi um time que ele criou para os filhos jogarem com os amigos, né? E a gente tinha amigo em comum que me levou para esse time. E foi logo depois da despedida dele, né? Anos 90. Então, cara, eu cresci idolatrando o Zico, né? Quem não, né? E depois me vi como meu treinador. E realmente foi difícil, assim, era difícil falar com ele. Eu sempre fui muito tímido também, mas o Zico, cara, com o rubro-negro é tudo. Né? E aí quando ele disse pra você que você é um dos melhores zagueiros que o Flamengo já teve, tu fica como? Não, é um orgulho, né? Mas assim, o Zico tá acima de tudo. O Zico realmente, só quem é um rubro-negro entende o que representa ele pra gente. Juan, obrigado, irmão. Valeu, Zico. Mais sucesso é sacanagem, não dá, né? Não cabe, né? Porra, rapaziada, se inscreve no canal Drible TV, conta aí, a gente volta em breve com outras histórias pra vocês.